Olá, doutora Rose, tudo bem? Tudo ótimo, professor. Bom dia. Bom dia! Parabéns pela energia boa, isso é muito bom, né? A gente precisa cuidar do corpo, da alma, da mente. Então, eu já vi que você tem energia boa. E a musiquinha é para acordar. Eu falo isso porque senão a gente muitas vezes a gente acaba não começa, né? Mas tem que ter alguma coisa para começar, não tem? Então a musiquinha, a ideia é essa. A vinhetinha. É verdade, professor. Eu estou tentando aumentar aqui o volume porque eu estava ouvindo bem baixinho, tá? Tá bom, fica à vontade. Você tá bem? Só um minuto. Eu estou bem, obrigada. Que bom, que bom. Melhor agora, um pouco nervosa, porque eu vejo o professor como, né, assim, uma estrela, né? Não, não, imagina. Eu tô aqui para te ajudar. Professor, Ganhar um amigo aqui, viu? Mais que o professor, você ganhou um amigo, tá? Quero teu bem. olha, eu tenho ouvido a sua frase nas aulas e isso nos deixa muito confortável e faz sentir que o senhor é um professor acessível e isso é muito importante, tá? Eu quero pedir permissão para eu gravar nossa Fica à conversa para o vontade, YouTube claro. e poder, é, porque a gente acaba esquecendo detalhes, né? Não, é importante. Pronto. Muitas vezes, E queira ou não queira, depois você eu volta posso lá, escuta. Isso é importante. Grava assim. revisar. É, é uma honra, né, ter aqui esse momento. Eu já estou aqui bastante equipada, Que tá? legal, que bacana. Estou devorando esses conteúdos. Eu me inscrevi no curso também. Eu me formei em advocacia, né, até finalizar o AB, foi no fim do ano passado. Doutora Rose, eu que estou emocionado aqui, ó. Eu tô olhando para trás da doutora nessa prateleira linda. Tem o livro Direito Imobiliário de AZ, o mais vendido no Brasil. Já, ó, emocionado. Mas, professor, você tem, ó, tem uma visão, né? Então, Com e óculos, vai tirar o óculos, não enxerga muito, não. quando eu for a São Paulo, eu vou levar para o senhor Por autografar, favor, tá? vem assim. Uma vez por Eu mês, doutora Rose, faço. uma vez por mês, tem cursos aqui de sábado, uma vez por mês. Então, um sábado é curso de leilões, advocacia em leilões, outro sábado é um curso de uso capião. É uma vez por mês. E aí é um encontro que os alunos ficam comigo no sábado, nós almoçamos juntos, tem um restaurante muito gostoso que chama Santa Pasta aqui, e nós ficamos de manhã e à tarde. E 4 horas, Ah, 4h30, nós estamos indo embora. Então, vou convidar a doutora para participar desses cursos, quando eu tiver. perfeito, muito obrigada. Então, e aí toda a minha oportunidade de estágio foi no âmbito criminal, que eu Ah, gostava muito e estudava muito nessa área. E também a minha preparação para a OAB foi no criminal. Então, quando eu me deparei depois com algumas demandas na família, e aí a gente fica assim, e agora, né? Eu não posso dizer que eu não sei, né? Eu não sei, mas eu tenho que. E aí, e também já trabalho um pouco com imóveis, né? Então, eu resolvi estudar e me especializar. E praticamente eu estou começando a estudar do zero, né? Como eu disse no meu estudo, eu que já vim para legal. a área. E muitas vezes, E doutora, aí nós escolhemos um eu. ramo, mas Deus escolhe outro para nós, né? Ficar batendo na nossa porta aquele ramo toda hora, né? E é o que aconteceu com a doutora, né? Pois é. E então eu, sinceramente falando, com o professor a gente pode confessar, assim, eu não me sinto segura ainda em oferecer os serviços, eu pretendo estudar bastante a prática, ter um pouco dessa experiência, mas eu estou tentando resolver algumas demandas assim da família, sabe? Que confiam, que eu, sei lá, E que eu advogar para a posso família não é fácil, né, contar. doutora? Eu falo que Como? advogar para a família é muito difícil. A responsabilidade é muito grande e também se cobra.
Ingrato, doutora ingrata. Se não cobra, por que não cobrou? Tá fazendo com má vontade, por que não cobrou? É difícil. Pois é, mas nesse caso aqui eu tô fazendo assim para aprender mesmo, sabe, doutor? Eu sei, como oficina E de prática, aí né? eu pronto. Então, até que eu adquira segurança para poder oferecer o serviço, para poder fazer o trabalho, né? E eu espero, né, com esse curso, com o apoio aí da escola, eu Legal. A possa doutora está fazendo a pós? adquirir Está essa fazendo a pós segurança. no ESO, na Escola Superior Universitária? Que Estou, legal, que estou legal. fazendo. Tá? Eu Parabéns. comecei essa semana, ontem mesmo assisti uma aula maravilhosa com o senhor, Ah, que professor legal, César, que legal. e eu estou bastante empolgada com o conteúdo, eu gosto de estudar, tá bom? Então, falei um pouco de mim, né? Então, vamos lá pro caso que, assim, me trouxe aqui Tá bom, tá bom. com mais pressa, não é? Doutora, com muito carinho também, só para a gente iniciar. Nós temos um grupo de estudos toda quarta-feira online, o Brasil todo. A doutora recebe um link, é exclusivo, e nós conversamos com os outros advogados, casos práticos, quanto cobrar, quanto precificar. Bate muito nisso, na gestão do escritório, precificação, horários e as teses. Então, fala para Maria, pelo WhatsApp mesmo, que você ganhou o convite do professor para participar do grupo de estudos na quarta-feira, se a doutora quiser, claro, né? É das 9 às 21, das 19 às 21, toda quarta-feira. Tá, deixa eu anotar aqui. Grupo 19 às 21 horas toda quarta-feira. do dia. Toda quarta-feira tem grupo de estudos de direito imobiliário. Ah, toda quarta. Toda E aí quarta. eu vou poder participar. Toda quarta? Toda quarta. Na verdade, eu vou pedir para Maria te encaminhar, se a doutora quiser, o link da quarta que vem. Nós vamos tratar sobre locação. Professor, eu quero muito. E eu já agradeço imensamente, viu, pela oportunidade. Esse grupo de estudos, vários advogados trazendo casos práticos, quanto cobrar, quanto precificar. A doutora vai adorar, porque a gente consegue atingir um nível de honorários padrão em mercado. E fora as teses novas, atualizadas, é um grupo de estudos online. Já tem o presencial, que é um sucesso há muitos anos, mais de 5 anos. Esse é online porque nós temos advogados do Brasil todo. Então tá convidada, tá? Fala com a Maria, fala que você foi convidada para participar. Ela vai te mandar o link. Tá bom? Perfeito, muito obrigada, professor. Eu falo de Natal, né, Rio Grande do Norte, e eu vou usar um nome fictício para os autores, tá? Tá bom, Da tá bom. demanda. E é o seguinte, vou chamar de João aqui o autor, tá? Que seria o interessado aqui nessa causa, e de José a outra parte, né? Ótimo. Então, em 2007, João, né, tinha por volta de 18, 19 anos, e o pai comprou um terreno, o pai dele comprou um terreno e colocou no nome dele. Então, meu filho, vem cá, assina aqui esse contrato, né? Comprou o terreno. 6 meses depois, o pai construiu uma casa no terreno e vendeu essa casa para o José. Então, José aceitou, né, verbalmente as condições da casa, que não estava averbada, que era uma obra irregular, né? E a escritura, tudo ok, com o terreno, com o registro, tudo direitinho, mas a obra estava irregular. Porém, essa concordância, essa aceitação não está expressa no contrato. O contrato traz aquele termo genérico de responsabilidade da parte que está vendendo e tal, e a partir dali da parte que está comprando. O comprador, no contrato da época, ele estava assistido por advogado, né, feito no escritório de advocacia, e, né, certamente teria que ter recebido todas essas orientações, né, que teria que especificar ali no contrato, enfim. E aí passou esses anos todos. Quando foi em 2019, o João percebeu que essa casa ainda estava no nome dele, né? Ele nunca participou dos negócios do pai, sempre seguiu outra vida de trabalho, totalmente informal. O pai, gente muito boa, mas uma pessoa informal, nunca foi afeto às formalidades e tudo mais. Sempre acredita naquele trato que faz, enfim. E aí procuramos ele para regularizar esse imóvel. E aí eles lá trataram de novo
E eles concordaram que ia fazer a transferência. E aí solicitou a documentação. Como o José, ele trabalha em outra cidade, então ele constituiu uma procuradora para assinar esses documentos. E forneceu os documentos através da procuradora para fazer essa transferência. E aí passou alguns meses e quando fomos verificar, olha, deu tudo certo, ele alegou que o local da casa estava mudando de circunscrição, né, da municipal, assim, uma cidade que é grande, Natal, né, que é junto, e aí mudou da cidade de Parnamirim para a cidade de Natal. E aí ele utilizou essa desculpa para dizer que não deu certo e que precisaria dar um tempo. E aí, desse tempo, se arrastou até agora, 2023. E aí, no início desse ano, voltamos, assim, já com tudo para resolver. Né? Agora vamos ter que resolver. E aí, quem sempre trata com a procuradora é o tal despachante do comprador, né? Mas aí, por fim, como as conversas não têm coerência e percebemos que é só uma enrolação mesmo, né? E conseguimos os contatos do próprio vendedor e fizemos contato com ele. Inclusive, eu comecei a já intermediar essa conversa. Na verdade, a procuradora que foi constituída fui eu também, né? E aí, agora, ele me veio com uma conversa totalmente diferente. Falou que não tem condições nenhuma de fazer essa transferência, de que o IPTU que tem que pagar, o IPTU não, o ITIV, aqui nós chamamos de ITIV, aí é ITBI, e aí tem os custos da regularização da obra, que tem não sei o quê, que ele não vai pagar, porque isso é cargo do vendedor, e tarará, tarará, tarará. E aí eu falei, bom, eu vou agora tomar um apanhado todo da situação para levantar custos e tal. E o comprador até se propõe a fazer um acordo, ajudar nas despesas para poder resolver esse assunto. Resolver o assunto. E aí quando fui verificar, fui ver o IPTU, que ele sempre informou que o IPTU tinha transferido e que vinha pagando. Como nunca tivemos nenhuma negativa de certidão, nunca nenhuma notificação com relação a cobranças, então acreditamos e ficou para lá, né? E aí, quando eu fui verificar, inclusive eu peguei tudo isso ontem, né, na secretaria, e aí eu verifiquei o seguinte, ele não transferiu o IPTU, ele procurou a secretaria o aceitou como contribuinte, mas manteve a titularidade do titular, de fato, do imóvel, né? E aí o que acontece? Esse homem nunca pagou o IPTU. Nunca. Nunca pagou o IPTU. Nunca pagou. Nunca pagou. A mudança de circunscrição ocorreu em 2010. Ou seja, em 2019 já tinha resolvido isso há muito tempo, né? E aí, a partir de então, os registros que constam nessa secretaria atual da circunscrição do imóvel, ela tem todos os anos prescrito automaticamente, né? Porque a secretaria nunca cobrou, ele nunca pagou. Quando foi em 2022, a Procuradoria interpôs uma ação de execução fiscal contra o vendedor, João. Só que não sabíamos disso. Eu fiquei sabendo disso ontem, né? Nossa. E aí, o que foi que ele fez? Ele deve ter recebido a citação. Não sabemos o que foi que aconteceu, que o vendedor nunca soube, nunca foi notificado, nunca foi intimado, nunca foi citado para nada, né? Isso aconteceu no dia 3 de outubro de 2022. E aí consta na secretaria que o comprador procurou a secretaria dia 14, mais ou menos, do mesmo mês, ou seja, ele recebeu a notificação e correu lá para fazer o parcelamento. Ele fez o parcelamento de 2 ou 3 anos, né? Até o ano de 2025,
2023 está em aberto, 2020, acho que 2017, 18, 19 está em aberto também. E ele parcelou, a cobrança, a execução é do ano de 2021. Então, hoje consta a dívida de R$15 mil e pouco de IPTU. E aí, essa conta vai se somar às outras contas, né? O imóvel, à época, ele foi adquirido por 200 mil. Hoje, a Secretaria de Tributação, ela atribui um valor de 400 mil e alguma coisa, né? Então, tem aí o IPIV aqui é 3% na cidade. Enfim, então tem uma conta aí que é bastante expressiva. E esse vendedor, esse comprador, ele não tem assim a menor intenção de fazer essa regularização. Por quê? Porque o negócio dele é ter os proveitos apenas. Ele comprou essa casa para morar, entrou para morar na casa desde então, desde 2007. A única coisa que eu acredito que ele tem pago é o condomínio, né? Aí o que acontece? Nesse ano, em junho, eu estava em São Paulo, fiquei 2 meses em São Paulo. E antes de viajar, nós tínhamos feito aquela pressão e ele mais uma vez falou assim, não, agora a gente vai transferir, porque até então ele não tinha revelado essa questão dos custos, né? Então ele pegou e pediu a documentação de novo, fornecemos a documentação toda para fazer inclusive eu peguei as certidões negativas do vendedor, só que como eu não sabia que tinha havido essa mudança de circunscrição, eu peguei as certidões negativas do município de origem do imóvel e as certidões negativas estaduais, federais, né? Essa pessoa do vendedor é uma pessoa extremamente correta, formal, ele não tem assim uma dívida com ninguém. Assim, nada. Ele é aquela pessoa que tudo certinho, é muito né? cuidadosa. Cuidadoso. O contrário do pai. O contrário do pai, que é desorganizado. Enfim. Mas justamente é engraçado que as experiências fazem com que a pessoa ou ela aprenda aquele caminho, ou ela diga assim, não, isso aqui eu não quero para mim. É engraçado, né? Porque não gosta de ninguém cobrando, porque não gosta de ninguém ligando, enfim. Não é porque pai e mãe vai ser igual, né? As pessoas são diferentes, é interessante, né? É verdade. E aí eu estava em São Paulo e ele começou a me pressionar, não, a escritura está pronta e precisa assinar. Eu falei assim, olha, Vera, não se preocupe. Eu me lembrei que eu tinha o cadastro no notariado e aí eu fiz comunicação com a tabeliã, né? Ele escolheu um cartório lá no interiorzinho aqui do estado, lá longe. Eu fiquei assim, meio eu falei, desconfiada. tem alguma coisa. Estranho, né? Porque os cartórios, como? Estranho, né? Escolher um cartório muito distante, né? Talvez tinha amizade lá com o cartório, Isso. né? Isso. Porque os cartórios aqui, eles são muito exigentes, assim, para... São conservadores, né, doutora? Exatamente. E aí, por fim, para resumir, resolvemos a questão da assinatura, da escritura, pelo notariado. Então, resolvido isso, ficamos tranquilos, né? Eu falei, bom, agora, eu acho que agora foi, né? E aí, cheguei de volta aqui e fui verificar. Vou ver no cartório, vou verificar, vou ver se deu tudo certo. Primeiro, liguei para ele. Deu tudo certo? Deu, tá tudo certo. Muito obrigada, a senhora foi muito prestativa e tal, de fazer rápido, enfim. Passou. Liguei no cartório. O cartório falou assim, tá tudo bem, tá. Ele assinou, tá ok. Eu pedi falei, eu quero uma via da escritura e tal, e eles me cobraram lá uma taxa enorme. Eu falei, tá bom, eu vou providenciar aqui o pedido. Só que eu não fiz o pedido porque eu tinha uma minuta da escritura, porque como eu assinei eletronicamente, eu pedi que me mandasse para eu poder fazer uma leitura mais tranquila, né? Só que aí não adiantou, porque tinha assim alguns detalhes que eu também nem me ative muito na época, porque a gente está mais preocupado com o objeto, né, da transferência, enfim.
E aí, quais foram os detalhes? Né? Ele, primeiro, ele pediu a dispensa da certidão negativa municipal. Justamente por quê? Porque Ia aparecer como positiva, né? o débito, exatamente. E eu não me ative a esses detalhes da certidão, porque eu mesma tinha tirado as certidões, estava tudo bem, né? Então, se ele dispensou, tudo bem. E o outro detalhe, ele deixou o ITIB, que é o ITBI, para pagar no ato do registro. Ou seja, ele não registrou e não pretendia registrar e não, entendeu? Então, eu não quero me alongar mais, porque Não, imagina. já estou finalizando. Não, tem que explicar, fica à vontade. Aí, o resumo de tudo. Ele não transferiu, ele tem débito do IPTU de 15 mil, de mais de 15 mil reais, parcelou uma parte até 2025, e o processo de execução, eu entrei, baixei todas as pecinhas, é curto, né? Porque quando foi para ser citado, o juiz deu a decisão para citar, aceitou a petição inicial e mandou citar. Só que aí, quando teve um outro movimento, já foi dando uma decisão de suspensão do processo pelo fato de o devedor ter parcelado o débito. Então, quer dizer, tudo foi feito à revelia do conhecimento do autor. Ele não sabe do processo, ele não sabe da negociação, né? E aí eu perguntei, como assim, lá na secretaria, né? Como é que eu cheguei lá, tive que dizer, tá aqui a procuração para tratar do interesse, né, da pessoa. No entanto, e aí ele me explicou, ele falou, não, ele consta aqui como contribuinte, mas ele não consta no processo, né? Entendeu? Entendi. Então, quer dizer, aí eu fiquei assim pensando, né? Primeiro eu pensei naquela adjudicação inversa, né? Que é aquela obrigação de fazer. Porém, tem essa discussão da obra, que é discutível, porque não está especificado no contrato. Pode ser que o juiz considere que pressupõe essa obrigação, enfim. E aí, por isso que eu fiquei, assim, exitosa com relação a... Exitosa no sentido de reticente, né? Para tomar uma iniciativa, para que essa medida ela seja mais assertiva, não é? Para não gerarmos assim, um problema maior, e que, assim, eu penso em conseguir uma medida que possa resolver essa questão o mais urgente possível, da transferência dele, tanto da responsabilidade do IPTU agora, né, mais uma, quanto da responsabilidade de ter esse imóvel ali atravessado na situação econômica dele, que não é dele, né? E que, né? E aí pensei nisso. Por outro lado, e aí eu vou colocar tudo depois, né? Eu ouço aí o que o senhor tem para dizer. Por outro lado, eu fiquei pensando, né? Porque até agora eu estou falando com ele assim num tom bastante amistoso, no sentido de querer ajudá-lo a resolver a questão, mesmo e que tentando conciliar, tentando resolver uma boa. A verdade é essa, né, doutora? Isso. Mesmo que ele tenha que pagar alguma coisa, ok. Inclusive, eu estou levantando os custos da averbação da obra, da regularização da obra, né? Porque eu acredito que deva ser um custo menor, né? Porque tem 16 anos, então muita coisa. Eu estou levantando isso junto à prefeitura, já verifiquei com o engenheiro também, por quê? Porque de repente a gente resolve essa questão da averbação e vai para cima dele com relação à responsabilidade de transferir, que será o questionamento dele. Por outro lado, eu pensei, assim, virando totalmente a página, pensei em propor, advogar para ele, e dizer assim, olha, eu tenho uma solução para a regularização desse imóvel com um custo menor, né? Que seria o quê? Uma uso capião. Eu vi uma aula sua esses dias que falou sobre declaração de uso capião judicial e tarará, que tem os requisitos, né? Que ele tem, enfim,
enfim. Mas aí eu vou ouvir o senhor agora. Fique à vontade. Doutora, por enquanto é isso. Agora... Ótimo, não, parabéns pela didática. Com muito carinho. Na verdade, essa situação é uma situação complexa, assim, mas parabéns. Professor, só um momento. Tá só bom. Um momento, por gentileza. Tá bom. Será que eu consigo aumentar um pouco o volume do seu áudio? O meu, ele tá no máximo aqui. Quer que eu fale mais alto? Vamos ver se melhora. Te ajuda? E agora? Melhorou? Melhorou? Olha que interessante. Professor, talvez eu seja meio surda. Não, fique tranquila, eu também sou. Com muito carinho, a doutora tá atuando muito bem, porque a doutora está tentando resolver amigavelmente, na conciliação. Tentou. Isso é importante, né? Acho que é a nossa função. O advogado, a advogada, nós somos muito mal treinados na faculdade de Direito. Primeiro que a gente aprende tudo errado, né? Habeas corpus resolve tudo no criminal, a doutora que é do criminal, né? E a gente sabe que não, na prática não. Quem é da área sabe, né? Eu não sou da área, mas a gente escuta os colegas falarem, né? No imobiliário, no direito civil, invadiu a reintegração de posse. Não é, precisa ver se o cliente tem propriedade, se ele tem posse, porque se tiver propriedade, a gente vai fugir das possessórias. O usucapião a gente aprende 2 ações, 2, 5, quando o professor gosta do assunto. E olha lá, hein? Tem 36 espécies. Então, a graduação é necessária, senão não estaríamos aqui, né, doutora? Graças a Deus. Mas que ela é fraca e ela nos induz a erro, né? E eu falo que a culpa é da ementa da faculdade, que é muito teórica e pouco prática. A maioria dos professores da graduação não advogam, é uma realidade. Eu dou aula na graduação e a maioria comenta comigo na sala dos professores. Professor Júlio, eu não advogo. Eu dou aula aqui na universidade e tal, de manhã, tarde e noite. Não dá para divulgar, né? Então é uma realidade. Doutora, mas parabéns pelo trabalho. Tentou conciliar, isso é muito importante. Pensar na educação compulsória, porque até para ir lá no começo, por que nós usamos a educação compulsória e não a obrigação de fazer? Porque a obrigação de fazer, que me parece ser a mais assertiva, é aquela ação que não vamos obrigar ele a transferir, né? A retificar, a corrigir, a fazer a educação em relação ao risco público. A obrigação de fazer, ela é interessante porque ela envolve uma cláusula contratual, uma condição. Nós deixamos no direito imobiliário a obrigação de fazer de lado e muitas vezes usamos a educação compulsória, porque a ação de educação compulsória nós obrigamos a fazer também. Só que se o sujeito não sumir, se o sujeito for condenado a fazer e não fizer, a educação compulsória resolve, porque em regra o judiciário expede um documento que chama carta de adjudicação, pegamos essa carta de adjudicação e transferimos, né? Tanto do comprador para o vendedor, como do vendedor para o comprador no formato inverso. E agora tem a extrajudicial também. Não caberia a extrajudicial porque não chegou a um consenso, não seria o caso. Sim. A doutora chegou a notificar? Via R, alguma coisa assim, ou não? Então, eu ainda não notifiquei, porque formalmente, né? Eu já, claro, de primeira conversa, foi assim, seu plano... nós estamos aqui, nós queremos nos juntar aqui para nós resolvermos isso. O que é que está impedindo, de fato? A gente quer aqui, vamos sentar aqui para resolver? Vamos tentar, tá? Agora, obviamente, se não tiver jeito, a gente vai ter que judicializar. Então, se a gente puder evitar a judicialização, então ele já fala que ele tem razão, ok, tudo bem, não vamos aqui discutir aqui agora a razão, vamos... E a doutora tem um dom, né? Tem um dom de conciliar. A doutora passa isso, essa confiança, isso é bom. Ele mesmo ficou de verificar os custos, né, para depois conversar comigo. E, concomitantemente, eu comecei também a levantar os custos. Eu já tenho esses custos praticamente. Só que ontem mesmo eu liguei de novo para ele, para saber se tinha uma posição. E ele me enrolou, porque agora ele diz assim, ele passa para o despachante passa com ele. Então, assim, eu já está enrolando, ele não vai dar uma posição. Então, eu vou convidá-lo para me reunir pessoalmente com ele, primeiramente, e nessa reunião eu já vou levar a notificação. Caso a gente não tenha acordo, eu já faço a notificação. Eu não sei se isso é uma medida boa. O que você acha? Doutora, eu aprendi, eu falo que eu aprendi muita coisa sofrendo mesmo, né? Sofrendo. Olha, eu não sei nada, tá? Doutora, aprendi muita coisa.
tem duas formas de a gente aprender, pelo amor e pela dor, né? E eu aprendi muito pela dor. Eu já fui muito, sou a favor da conciliação, eu era do tipo do advogado que ligava, só um minutinho, vamos ligar lá para tentar fazer o acordo. E eu mudei muito a essa estratégia no direito civil. Por quê, doutora? Porque eu percebo que o ser humano ele não tem limite, né? Ele não respeita. O ser humano, o ser humano é complicado por si só. Então, o que hoje eu faço? Eu tento jogar tudo dentro do processo. Que nem esse caso. Uma orientação que eu faria nesse caso, doutora, com muito carinho. O site do TJ, a gente consegue fazer a solicitação de uma audiência de conciliação. Se a doutora quisesse ainda trabalhar um pouquinho mais essa conciliação, a doutora cobra a diligência do cliente para agendar e pedir no TJ é uma diligência para fazer essa conciliação, né, no Tribunal de Justiça, e para ir nessa audiência é um valor da diligência de ir na audiência, né? Se o cliente aceitar, ótimo, a doutora poderia tentar. Como a doutora já vem tentando há muito tempo essa conciliação e a coisa não anda, tá meio travada, eu deixaria de lado. É uma opção que eu falo para a doutora, porque se o caso fosse um caso mais recente, a doutora acreditasse ou acredita que merece tentar trabalhar a conciliação, seria uma forma perfeita, porque eles mandam uma cartinha, o advogado do outro lado, muitas vezes, se tem advogado, ele vai achar que é processo, então o cliente vai respeitar mais, o advogado vai respeitar mais, ou seja, a chance de fazer um acordo dentro de uma ata é muito mais proveitoso, mais seguro. Mas se a doutora falar, não, eu percebi que eu tentei demais e realmente não é mais, não cabe mais essa tentativa de conciliação, aí eu iria direto para uma ação. Nessa ação, se a doutora quiser, pode trabalhar também em preliminar, trabalharia em preliminar o pedido de uma audiência de conciliação e mediação. Também pode ser uma alternativa. Mas nesse caso, doutora, eu faria uma ação de obrigação de fazer. A ação de educação compulsória, ela é muito interessante, mas em casos que envolve compra e venda e houve averbação, nós sabemos que tem súmula, né, que independente da averbação eu posso fazer uma educação compulsória, no formato inverso também, mas a situação aí é uma situação que está mais para obrigação de fazer, pura, do que a educação compulsória. Porque o judiciário, nessa situação, dificilmente ele vai expedir uma carta de educação. Ou se expedir, o cartório é capaz de negar, porque existem algumas situações a serem resolvidas. Então, acho que a obrigação de fazer nesse caso, ela entrega um resultado útil e ela também nos ajuda no sentido da gente não criar uma expectativa no cliente e não conseguir resolver. Exemplo, ganhamos essa ação de educação compulsória. Provavelmente essa carta de educação, o cartório vai negar o registro. Por quê? Porque o cartório, quando ele vai fazer a educação compulsória judicial, o registro da educação compulsória judicial ou extrajudicial, ele vai analisar se é uma relação direta entre compromissários compradores e compromissários vendedores. Se existe essa relação direta, independente de averbação, eu consigo, através da adjudicação compulsória, resolver. Agora, se eu tenho uma questão que ainda tem que ser resolvida, a questão registral ou administrativa, essa carta de adjudicação é traiçoeira, porque a doutora normalmente ganha e não leva. E hoje, como nós vivemos um sistema, acho que em todos os ramos, né, a gente precisa se defender desse sistema, porque a doutora vai passar a posição para o cliente, ganhamos a ação, o cliente vai ficar feliz, mas na hora que a gente for registrar, não vamos conseguir, né? É uma ação traiçoeira, né? Então eu ficaria com a obrigação de fazer, porque ela é feijão com arroz, mas vai obrigar. Podemos pedir uma audiência de conciliação, podemos resolver nela, entendeu, doutora? Não envolvendo o cartório de imóveis. Entendi. Professor, ouvindo o senhor, eu fiquei pensando aqui, eu pensei numa liminar já pedindo a exigência da transferência por prazo curtíssimo, nem que o autor ele deposite o valor, sabe, em juízo, aquele valor que fica não sei se ele vai suscitar alguma responsabilidade, enfim. Eu acho que, assim, concomitante, eu não sei ainda, não sei discernir ainda sobre isso, se eu tento já fazer essa questão da regularização da obra e, concomitantemente, já entro com uma ação pedindo que ele faça a transferência, assim, com prazo curtíssimo, sob pena de multa, entendeu? Porque, inclusive, isso está causando danos morais ao autor, né? São danos morais gravíssimos, é uma dívida, é um processo de cobrança
segurança que ele não é justo, né? A lei está dizendo que o possuidor ele tem a obrigação de contribuinte, né? Então, e ele tem a posse, nós temos como demonstrar que tem a posse. O vendedor ele já me disse que consegue 2 testemunhas que conhecem o caso e que sabem da condição da compra, né? A prefeitura, à época da venda desse imóvel, valorizou o terreno em 170 mil para fim de cobrança de imposto de transmissão. Veja que 6 meses depois ele pagou 200 mil numa casa, mais o terreno. Isso demonstra que ele pagou um preço abaixo do custo pelas condições da obra. Então, quer dizer, tem muitas chances de demonstrar que existe uma má-fé dele, que existe uma má vontade de fazer, e que existe uma vontade somente de tirar proveito da situação. Entendi. E agora ele tornou o vendedor um refém. Né? Mas isso sabe, doutora, eu falo isso porque a advocacia é um sistema, né? O Brasil é um sistema. No Brasil, um exemplo, no Brasil, os cartórios, os tabeliões de nota, eles estão proibidos de mencionar a palavra posse na escritura pública. Então, hoje, a seção de direitos possessórios, quem quer fazer escritura pública de posse, não vai achar com facilidade um cartório que faça. Normalmente vai ser o advogado, a advogada que vai fazer um instrumento particular de posse. Alguns estados perceberam que o Brasil é o país da posse, 75% do Brasil é posse. Alguns estados, e eu trago Brasília como exemplo, no grupo de estudos de ontem, que eu convidei a doutora, nós falamos sobre isso, já mudaram a história. É um sistema, tropa de elite mesmo. Os cartórios estão fazendo, estão tentando impor, olha, tem que fazer sessão de posse para escritura pública. Por quê? Eles viram que é muito lucrativo, viram que vai ter muita procura. Então, é um sistema que muda, né? Ele sofre uma mutação constante por interesse econômico. E quando nós vamos advogar na prática, no direito imobiliário, e em outros ramos também acho que de fato é assim, mas a gente percebe que é um sistema. Então, esse caso, lá na faculdade, tem cara de adjudicação compulsória, mas nós sabemos que se fizer adjudicação compulsória, muito provavelmente não vai resolver, porque a gente não vai conseguir registrar. O cliente fica chateado, fica desmotivado com a gente. Então, deixa de lado uma adjudicação compulsória, que não seria o caso, porque tem questões registrais a serem resolvidas e administrativas. Faz uma obrigação de fazer que tem mais amplitude. Daria para colocar nessa obrigação de fazer tudo. Em preliminar, uma audiência de conciliação, um pedido de uma audiência de conciliação. No mérito, o pedido da regularização registral, o pedido da regularização administrativa, são regularizações diferentes. É uma ação que nós vamos pedir uma multa de 200, 500 reais por dia, o judiciário vai limitar, normalmente a 10 mil, 20 mil, mas pelo menos nós fazemos a nossa parte, a nossa chance de ganhar é grande e resolver a questão processualmente. Talvez não resolva diretamente, porque se a pessoa não tiver vontade de resolver ou não conseguir, não vai resolver. Mas pelo menos a doutora consegue falar para o cliente, tentamos a ação correta, o momento correto, com a tese correta. E outra coisa, numa audiência de conciliação, pode ser que a doutora até, eu estou à disposição para prestar um serviço para ajudar vocês a regularizarem, que é o uso capião. Porque a adjudicação compulsória, eles não vão conseguir regularizar através dela, nem eles, né, os eventuais réus, e nem os autores, que é o cliente da doutora. A tentativa da obrigação de fazer, ela é muito mais segura que propriamente a adjudicação compulsória, que tem aquele caráter de uma venda e compra direta, um compromisso. Quando tem questões documentais a serem resolvidas, é melhor a gente fugir dessa ação traiçoeira. É melhor para o seu cliente, para o cliente da doutora, fazer uma obrigação de fazer, e para a outra parte, é melhor fazer um uso capião, do que propriamente a adjudicação compulsória, que não vai resolver por questões registrais. Você vê, a gente tem que pensar além para fugir de um sistema. Porque amanhã depois, se a doutora fizesse uma adjudicação compulsória, depois não consegue registrar, na cabeça do cliente, né, a doutora passa muita confiança, né, pela voz, pela dicção, mas na cabeça do cliente, será que a doutora fez a ação certa? A advocacia não é unida. A advocacia não é unida, doutora. Vai num advogado errado e ainda fala, não, fez a ação errada. Esse é o problema, a gente tem que fugir desse sistema, para não esbarrar e nos prejudicar, entendeu? Professor, então tem a exigência de ter o registro do contrato em cartório, a averbação no contrato para poder fazer a adjudicação, é isso? Nós temos uma súmula que diz que eu não preciso, né, ter a averbação no contrato de compromisso de compra e venda para fazer a ação de adjudicação compulsória.
Essa súmula, que é a 339 do STJ, ela fala isso. Só que na prática, uma situação dessa, nós não temos averbação, tem questões registrais. Fazer uma adjudicação compulsória, a linha de defesa deles é falar, não dá para mim registrar. Como que eu vou registrar se faltam requisitos? É o que a doutora falou, é mais fácil eles fazerem os capião para regularizar do que propriamente tentar registrar e não vão conseguir, entendeu, doutora? Entendi. Eu entendi perfeitamente, doutor. E assim, a hipótese de eu propor isso a ele, você acha razoável propor a ele que... É razoável, sim. O ideal é propor antes, se a doutora já tem esse contato, propor até antes do processo, né, de obrigação de fazer. Por quê? Porque amanhã depois, com o processo de obrigação de fazer, talvez eles já contratem um advogado, uma advogada, e aí a doutora, se a doutora propor fazer alguma regularização e ele já tem um advogado, pode ficar um negócio meio estranho, né? Advogado do outro lado, advogado pode ser que não goste, entenda que não seja ético. Então, a doutora poderia propor. Eu fiquei pensando também em propor, né? E ele não confiar, né? Porque ele, do jeito que ele é uma pessoa maliciosa e de má fé, a minha visão é que é uma pessoa que age má fé, ela não vai confiar a essa altura que eu vou advogar para ele, né? Não sei, eu achei isso também. A doutora pode propor, falar, olha, eu me coloco à disposição, eu atuo na área, eu estou à disposição, eu enxergo de fora que a melhor forma para vocês regularizarem esse imóvel, mais segura, mais rápida e menos onerosa, é o uso capião. Se vocês quiserem, eu estou à disposição. E realmente é a melhor forma, né? A doutora pode propor isso agora. Pronto. E aí me ajuda a entender, assim, com mais perfectibilidade, né? Eu tenho lido, eu tenho ouvido as suas aulas, e assim, eu estou aprendendo e eu quero aprender muito mais, porque como eu disse, eu quero não só ganhar segurança para oferecer o meu trabalho, mas eu quero fazer um trabalho bom. Bem feito, né, doutora? E aqui na minha região, eu vislumbro, assim, muita possibilidade de regularização, porque tem muita obra irregular aqui, é um costume aqui do local, sabe? E só que isso, né, enfim. Uma pesquisa que foi feita em 2021. Para fazer aquela hipótese, né, de uso capião daquela forma. Olha, ele tem, de 2007 para cá, são quantos anos? 16 anos. Como? 16 anos, hein? 16 anos de posse. Comprovada, porque ele mora desde então lá, mora até hoje, né? E aí, então ele tem ânimo domini, ele né, tem a posse comprovada, sem oposição. O que mais que precisa ter para comprovar, para alcançar os critérios dessa modalidade? Acho que é isso, né? No Brasil, nós temos 3 requisitos para uso capião, 3 pressupostos. Posse, mansi pacífica e ânimo domini. Quando a gente quer fundamentar bem a peça, deixar ela mais robusta, aí nós trabalhamos também com o quê? Com o cumprimento da função social da propriedade, a posse exclusiva, porque ele tem a posse exclusiva, né? Ele tem a posse exclusiva. Dá para trabalhar também muito bem, dá para trabalhar a questão da gestão exclusiva, só ele, né, arca com os custos para manutenções do imóvel. Também seria uma forma também interessante, uma ligação constante também. Perfeito. Professor, agora tem outra questão, né? Estamos superando essa questão da possibilidade dessa hipótese de advogar para ele. Tem outra questão que é o custo, né? Porque ele é aquela pessoa que, com licença da palavra, ele tem preguiça de pagar, né? Então, eu costumo falar, doutora, que não é nem preguiça, não. Tem pessoas que não valorizam o serviço dos outros, né? Não é isso? Pois é, mas veja que... Pois é. Um imposto... Como você não vai pagar o imposto da sua casa? Sabe? Você mora na casa, você tem todo o usufruto da casa. E aí você... Enfim. E o que mais... Agora ele está alegando, inclusive...
E o que mais dói é que às vezes a pessoa tem condições, não paga porque não quer, né? Ela é economia burra, né? Gasta com besteira, mas não paga algo essencial. Perfeito. E agora ele está investindo no restaurante, né? Então, quer dizer, ele não vai tirar dinheiro para pagar isso, porque para ele isso está resolvido. Ele não tem interesse, está bom para ele, está morando. Lá é a casa de morar dele. Ele não pretende vender, mas ele disse, olha, a casa está irregular, eu não consigo vender, eu não consigo transferir, eu não consigo fazer nada por culpa dele. Ao mesmo tempo, ele fala que ele realmente não fez negócio com ele, fez negócio com esse terceiro, né? E, então, é bastante complicado, sabe, de chegar a um ponto nesse sentido. Eu estou achando que mesmo tendo essa possibilidade, que eu acho um pouco difícil de ter sabe, de findar bem, né? Eu acho que vai ser mesmo obrigação de fazer. Eu faria obrigação de fazer, ação de obrigação de fazer, porque ela dá mais amplitude. A doutora pode falar da transferência do imóvel, das questões não só registrais, mas administrativas, né, da regularização do imóvel na prefeitura, até a transferência. Então, daria para trazer várias questões, né? Se fosse o caso, mudança de conta de energia e de água. E nessa ação de obrigação de fazer, antes dos fatos, a doutora pode trabalhar como preliminar o pedido imediato de uma audiência de conciliação. E depois da distribuição, a doutora nada impede a doutora entrar em contato e falar, olha, o senhor pode regularizar isso através de um uso capião. Seria uma alternativa, né? Aí, entendi. Entendi. Porque aí poderia atribuir a ele todo o ônus, inclusive da averbação da obra, porém, numa eventual audiência de conciliação, proporia arcar com esse custo da regularização da... Eu não tenho ideia ainda de quanto que vai custar. Já sei o preço do engenheiro, já sei o preço lá da prefeitura, que eles têm um valor sobre o metro quadrado construído, mas eu não sei ainda em termos de multas, de juros, enfim. Doutora, até para dar uma dica, para ajudar a doutora, importante, viu? Tá dando um delayzinho aqui, mas não faz mal. Doutora, sempre separa para o cliente regularização registral e regularização administrativa. Porque na cabeça do leigo, ele acha que a doutora fazendo um uso capião, exemplo, ele ou ela, ganhou a ação de uso capião e regularizou tudo. E não é, né? Quando nós ganhamos o uso capião, indicação compulsória, ou cuidamos da parte registral, é registral. A prefeitura é uma outra questão. Eu preciso fazer lá na prefeitura o ajuste de averbações, de habits, né? De qualquer coisa, licença, mas é outro serviço, é outra questão, porque o cliente ele confunde isso. Então, deixa muito claro para que o cliente não faça essa confusão também, viu, doutora? Perfeito, professor. Então em resumo, o melhor caminho agora é a obrigação de fazer. E aí o senhor acha que essa ação já em curso, chegar a uma adjudicação, chegar a uma hipótese de uso capião, isso não atrapalharia não, né? Não, porque na verdade nessa audiência de conciliação, se a doutora conseguir agendar e oferecer esse trabalho, seja a doutora ou outra pessoa que vai fazer, a doutora pode falar, inclusive, podemos até resolver essa questão, um pode ajudar o outro, fornecendo documentos da posse, se for necessário usar questão de soma de posse, mas tem que ser resolvido isso, né? Então, acho que é até um argumento forte para poder a doutora usar também na audiência. Entendi. Perfeito. Até porque uma ação de uso capião, ela iria demorar também para fazer essa transferência, né? E o nosso interesse é que essa transferência seja feita já, sabe? Sim. E agora, com o conhecimento do processo, mesmo o processo estando suspenso, mas está lá um processo, né, em nome do devedor, que não é o devedor. Como resolver isso, doutor? Gentileza. Nessa situação, sempre que nós temos uma questão de o comprador ele não transfere, ele não corre atrás, até questões urbanas, né, condomínio acontece muito isso. Nós usamos a obrigação de fazer, dentro da ação de obrigação de fazer, inclui tudo. Você não transferiu a propriedade para o nome, mas também não transferiu a água, a energia, porque nós sabemos que no final das contas gera prejuízo, né? Então, você pode aproveitar essa ação de obrigação de fazer e tudo que tem causado incômodo ao cliente,
por falta de transferência, por falta de atualização, já inclui nessa ação. Entendi. A essa altura deve ter restrições do nome dele, tudo. Professor, dá para incluir um dano moral nessa ação? Eu não faria, doutora. Eu não faria porque a obrigação de fazer é que nem ação de nulidade. Quando a gente inclui um outro pedido, o juiz se perde. Então, eu faria só a obrigação de fazer para resolver. Se realmente o cliente, né, o réu, né, não o cliente, o réu, se voltar contra a doutora, né, então contrata outro advogado, faz uma peça pesada, não tem interesse em fazer uso campeão, aí como realmente levantou a bandeira da guerra, aí a doutora pode propor para o cliente uma ação de perdas e danos, né? Pode propor a ação de perdas e danos separada, né? Perfeito. Tá bom. Eu entendi. Doutora, tô aqui. O que precisar, mentoria para isso, para dividir responsabilidade, para discutir tese, ações, honorários. Precisando, eu tô aqui, tô à disposição. Está convidada para o grupo de estudos, é muito forte, é muito avançado. Se a doutora quiser fazer parte, fala com a Maria. Esse encontro de quarta-feira é um presente. A doutora recebe o link para poder participar mesmo, mas não tem custo nenhum. É para poder a doutora ver como que é e estudar, se aprofundar, tá bom? Perfeito, doutor. Eu agradeço muito por esse momento aqui e agradeço tudo, o presente. Não se esqueça, por gentileza, que eu vou levar os livros para o senhor autografar, nem que eu deixe lá e depois eu pegue, enfim, eu não sei qual é, eu sei que o seu tempo deve ser assim, muito, muito precioso, né, para ficar autografando. Imagina, é um prazer, é um prazer. Vem assim, venha para tomar um café, ou venha participar de um curso, vem assim. E a hora que a doutora tiver um tempinho, a doutora já é aluna da pós, né? Já é aluna, que legal, que bacana. Parabéns, viu? Parabéns. Sou. Legal. Pois tá, doutor. Pois então, muito obrigada. Eu considero um sucesso esse momento, tá? E certamente vai surgir muitas dúvidas. Eu acredito que eu já vou iniciar com essa peça já, né? Então, a doutora precisar... Não sei, nesses materiais todos. Será que eu encontro um modelo legal para fazer isso, doutor? Essa peça, nesses materiais aí que eu estou acessando? Sabe o que a doutora pode fazer? A doutora pode fazer a peça, pode mandar no WhatsApp e eu olho, né? No WhatsApp do escritório, que é o que a Maria também atende. Todo mundo tem acesso ao mesmo WhatsApp para evitar confusão. Eu posso olhar e falar, doutora, gostei, eu sugiro incluir isso ou aquilo. E se a doutora quiser, marca uma mentoria, eu também consigo corrigir a peça na íntegra nessa conversa. A plataforma a doutora consegue mostrar e eu também o que eu estou vendo, vice-versa, tá? Ah, perfeito. Dá para fazer a correção na hora, então. Na né? hora também, que é bem bacana, porque a gente consegue discutir o assunto e treinar também, tá bom? Perfeito. Eu vou adotar o professor, tá? Para chamar. Não tem... Ao invés de doutor, eu vou chamar de professor. Não tem ego não, viu? Muito mais, assim, como é que diz? Não mais honroso, mas eu acho o título de professor, assim, uma coisa maravilhosa. Honrosa, assim, demais. Então, professor, muito obrigada. Eu agradeço. Considero super Fica com Deus, tá? Por essas orientações, essa mentoria. Muito bom dia e bom trabalho. Bom trabalho, doutora. Tudo de bom. Sucesso sempre. Fica com Deus.